Olá, bom dia. Vamos começar a analisar os principais índices europeus pelo CAC. Nesta fase, os índices europeus têm vindo a apresentar alguns sinais de preocupação para o médio e longo prazo. Nem tanto pelo tamanho da correção em si, porque a correção e o facto de haver uma correção é não só desejável, mas também salutar. Mas o que me preocupa mais nesta fase tem vindo a ser o facto de nós podermos estar a organizar aqui um padrão de inversão de médio prazo. Se assim for, se isso se concretizar, poderemos ter uma preocupação de médio prazo e uma correção que se pode estender pelo menos até aos 3 meses de duração, que de facto não seria previsível há algum tempo atrás, dado o momento e dada a condição política por detrás deste mercado ascendente. A verdade é que, reparem, aqui no CAC, se tivermos aqui a inversão e a ativação deste Cup with Handle, podemos perfeitamente ter aqui uma correção um pouco mais significativa em termos temporais e uma aproximação, pelo menos, aos, vamos ver já de seguida, 4.600 pontos, o que acaba por ainda ser aqui de facto uma correção bastante significativa, nem tanto em termos percentuais, 6,38%, mas sobretudo pela marca que deixa. Repare-se aqui neste Head and Shoulders Top que tivemos no CAC em junho do ano passado, sensivelmente por esta altura. Tivemos o Head and Shoulders Top e depois tivemos um momentum negativo que se estendeu durante mais de 6 meses. Como digo, nem é tão preocupante pelo movimento em si, é sobretudo preocupante pela extensão temporal do mesmo e pela desmotivação que isso pode levar aos mercados financeiros. Saliento que não é o médio e o longo prazo que estão em causa, é sobretudo o curto prazo e eventualmente o médio prazo que poderão estar aqui em xeque nesta fase. Como vim dizendo, a grande preocupação no CAC nesta fase é a eventual ativação deste Cup with Handle, é perfeitamente plausível que a tenhamos já na próxima semana, é também possível que tenhamos um ressalto no suporte e uma inativação da mesma. Podemos perfeitamente ter aqui um ressalto, ter inclusive a ultrapassagem deste máximo relativo nos 5.190 pontos e podemos caminhar novamente para máximos. A verdade é que, antevendo aquilo que tem vindo a ser o comportamento dos restantes índices, é possível que haja de facto a quebra e nesta fase estou discretamente pessimista em relação a este cenário. Reparem que se olharmos para o curto prazo no gráfico horário, temos aqui o tal, já tínhamos falado sobre isto na semana passada, o tal retângulo de consolidação aparente que quebrou em alta de forma falsa, fez um falso breakout e depois teve um rally descendente. Temos agora aqui a aproximação de facto a fortes suportes e isso poderá abrandar ligeiramente a queda. Se assim não for, se tivermos o compromisso do suporte, enfim, podemos ter de facto então o início de um momento um pouco mais negativista para este índice europeu. Para já estamos precisamente acima do suporte. Vou deixar a indicação de neutralidade no curto prazo. Vou ficar para já neutral no curto prazo, porque acredito que possa haver aqui uma reação à zona de suporte. Não já, para ser sincero, aquilo que eu acredito que vai acontecer é o breakout do descendente do suporte e depois uma reação em forma de pullback ao mesmo, para haver depois uma continuação do movimento. Isto é a minha antevisão em termos daquilo que tem sido o comportamento dos restantes índices. Em termos técnicos, é demasiado cedo antever esta possibilidade, porque não temos para já ainda quaisquer sinais evidentes de quebra e por isso vou manter-me puramente neutral numa ótica de curto prazo no CAC. Já se passarmos ao DAX, as coisas aqui estão um pouco mais negativistas. Já na semana passada tinha deixado aqui uma indicação de neutral descendente, estava discretamente preocupado com este cenário. Repare-se aqui já tivemos o cenário de top ativado, tivemos agora durante esta semana a quebra em baixa deste suporte e isso é de facto bastante preocupante numa ótica de médio prazo. Vou inclusive deixar aqui uma indicação de neutralidade de médio e longo prazo, em conjunto com a indicação ascendente, porque eu acho que continua sem estar em causa aqui o futuro de médio prazo no DAX, e de longo prazo sobretudo, mas de médio prazo podemos ter aqui um prolongamento deste movimento de lateralização, por isso vou deixar para já essa indicação. No que diz respeito ao curto prazo, e reparando aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, notamos claramente o padrão de inversão bastante nítido e repare-se que é nesta fase também evidente, poderemos estar aqui com algumas dificuldades
neste time frame devido ao compromisso que estamos aparentemente a ter nesta zona de importante suporte. A partir do momento em que quebramos o suporte nos 11.245 pontos, sensivelmente, poderemos ter aqui um aprofundar do movimento descendente. É, no entanto, de salientar que o DAX está prestes a entrar em sobrevenda e, por isso, poderemos ter aqui um padrão de inversão mais cedo ou mais tarde que nos vai levar a um momento ascendente. Todos os rallies descendentes depois de um bull market, de um movimento ascendente intenso, geralmente culminam com... vai haver sempre uma reação. Mesmo que haja um aprofundar deste movimento, vai haver sempre uma reação secundária bastante violenta no sentido ascendente e vai nos permitir aqui ter um potencial de lucro significativo. Porque apesar deste momento descendente, nós vamos estar a fazer uma negociação a favor da tendência e por isso é perfeitamente plausível que assim o façamos, porque de facto tem um potencial de lucro significativo. É importante então, sobretudo no gráfico de 1 hora, irmos procurando sinais de inversão, procurando aqui por um padrão de inversão que nos leve a acreditar na ativação de um rally de tendência terciária, neste caso, que nos leve depois até a um potencial ressalto. Mesmo que esse ressalto no gráfico diário não signifique uma inversão da tendência de curto e médio prazo, poderá ter um crescimento significativo, pelo menos, por exemplo, neste caso em concreto, aqui na ordem dos 5, 6%, é perfeitamente plausível, dado o movimento descendente contrário. Ora, passando para o IBEX. O IBEX está aqui numa situação semelhante à do CAC, apesar de mais bem suportado neste caso. O IBEX está perante um fortíssimo suporte, uma fortíssima zona de suporte. Ainda assim é possível que exista aqui uma quebra. É um índice que está com um momento interessante do ponto de vista ascendente, e apesar de estar aqui também prestes a ativar um padrão de inversão, que até podemos ver melhor um cenário potencial de Head and Shoulder Stop com uma neckline diagonal. É uma possibilidade de termos a ativação do mesmo e termos depois então um rally descendente daí gerado. No gráfico horário consegue-se ver que tivemos aqui um padrão de inversão depois de um curto rally ascendente. É possível que também que continuamos aqui com um movimento descendente, apesar de, se nós colocarmos aqui, por exemplo, um suporte horizontal, neste caso marcado aqui por este mínimo relativo, temos aqui um suporte significativo de preço. Podemos inclusive considerar uma zona de suporte aqui. É possível que o preço se aguente durante um pouco mais de tempo aqui no IBEX sem haver um compromisso, dependendo, como é óbvio, também de tudo aquilo que acontecer nos restantes índices. Vou manter por isso aqui no curto prazo a minha indicação de neutralidade para já. Não vou tecer possibilidades em relação ao IBEX, porque a situação técnica, apesar de semelhante à do CAC, é diferente no sentido do forte suporte que tem por baixo. Terminando no PSI 20, aqui as coisas estão um bocadinho mais negras. Eu tinha deixado a indicação de curto prazo descendente, no sentido claro, no PSI 20, depois de termos tido aqui a ativação deste padrão top. Tinha deixado também a indicação que poderíamos ter aqui um ressalto ao padrão quebrado. Este ressalto podemos considerá-lo como já tendo acontecido aqui durante a semana passada, sobretudo se tivermos em consideração o suporte horizontal, nem tanto o suporte diagonal, podemos já considerá-lo como tendo acontecido, e agora vai possivelmente continuar o rally descendente no PSI 20. Não vejo para já qualquer sinal de que exista potencial de inversão aqui no PSI 20. É dos 4 índices o que está mais fraco para já na minha opinião. Mesmo em relação ao DAX, que também tem vindo a apresentar bastantes fragilidades nos últimos tempos, o PSI 20 parece-me um pouco mais fraco. Não obstante, podemos ter também aqui uma reação ascendente, sobretudo quando nos aproximarmos aqui da zona dos 5.500 pontos. Para já, vou manter a indicação descendente no PSI 20. No que diz respeito ao médio prazo, vou manter-me neutral, porque, como tenho vindo a dizer, ainda não foi suficiente este rally ascendente para me convencer de que estejamos no sentido certo neste índice. De qualquer forma, é de notar que poderemos perfeitamente ter aqui o início de um movimento secundário muito mais forte. Basta que para isso esta inversão que aconteça, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde no PSI 20, mesmo que tivéssemos, por exemplo, uma correção significativa, que o movimento de inversão ultrapassasse depois os 6.300 pontos. Antes disso, teremos a oportunidade certamente de fazer uma compra aqui, nesta fase,
A partir do momento em que tenhamos a inversão de tendência, poderemos ver com uma maior segurança onde é que esta inversão potencial nos vai levar. Se tivermos um cenário semelhante a este, uma correção que acabe no máximo relativo inferior ao anterior, aí ficamos sem dúvidas. Estamos num claro momento descendente e não há muito mais por onde pegar. Se o máximo relativo for superior ao anterior, então o PSI20 está próximo de inverter a sua tendência, ou nesse caso considerá-la-emos de todo invertida e em fase de expansão. É tudo então por esta semana em relação aos índices europeus. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.